Glória a Deus. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus. No mesmo de ontem, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3 ao 5. Uma perseguição muito grande. Mas quanto mais era perseguido, mais a igreja crescia. Porque Deus estava no negócio. Jesus estava agindo. Quando Jesus está no barco, tudo pode acontecer. Mas a sua palavra continua sendo expandido sobre a humanidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, o 4 e o 5. Versículo 3 diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homem e mulher, os encerravam na prisão. Versículo 4, que diz: Mas os que andavam dispersos ia por toda parte, anunciando a palavra. Versículo 5: E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Lhe pregava a Cristo. Saulo, um homem escriba, conhecedor da lei de Deus, que o Messias ia vir a este mundo para salvar a sua nação. O incrível que, como ele era um escriba, ele conhecia a lei. Ele sabia que o Messias ia vir a este mundo. E a palavra de Deus nos diz dessa maneira: como ele era escriba, o escriba é o mesmo escrivão de hoje, que escreve. Assim também, ele escrevia a lei, conhecia a lei de ponta a ponta. O Messias estava aqui neste mundo, era perseguido pela sua própria nação. Porque a Bíblia nos fala que Jesus veio da descendência de Abraão. Se veio da descendência de Abraão, ele era um povo de Deus, que é israelita. E a Bíblia nos relata que aquele homem, Saulo, escrevia o seu própria pessoa, Jesus, que é o Messias. E o Messias estava aqui nesse mundo. O próprio Deus contemplou no meio da sociedade do povo de israelita. E o povo israelita perseguia a ele. Dizia que era seita. Misericórdia. Mas a palavra de Deus nos diz: quando Jesus subiu ao céu, como tinha que se cumprir aquilo que ele passou aqui nesse mundo, que tinha que morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas a palavra de Deus nos diz que enquanto que ele estava aqui nesse mundo, ele era perseguido pela sua própria nação.
os fariseus, os escribas, o sacerdote, perseguia a pessoa dele. O próprio Deus estava aqui nesse mundo. Muitos não acreditaram que ele era o próprio Deus, o Messias. Voltando à palavra de Deus, e a palavra de Deus nos fala que Saulo pegava a carta de alforgia nas mãos do sacerdote e entrava nas casas dos cristãos, a igreja do Deus vivo, arrastava para fora e colocava nas prisões. Não só nas prisões, e lançava sobre as arenas, aonde que aquele povo romano colocava a pessoa no meio da arena e soltava as feras, e as feras degolavam. E a palavra de Deus diz que a igreja do Deus vivo passou por essa fase, e foi lançado muitos dos cristãos na arena, aquelas feras perigosas, leões, aqueles bichos ferozes, selvagens, degolava as pessoas, os cristãos. Mas um dia Jesus apareceu para Saulo, no capítulo 9, e a palavra de Deus nos fala, quando Jesus aparece para alguém, há mudança, há transformação, há regeneração, a bênção de Deus acontecendo na vida daquela pessoa, quando Jesus aparece. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz, quando Jesus apareceu para Saulo, Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, no capítulo 9, Atos dos Apóstolos: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura os grilhões sobre ti, que me perseguem. Aí Saulo, como Jesus apareceu para ele com o seu resplendor, pela sua glória, ele ficou cego. Saulo ficou cego. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo que estava ao seu lado, os seus companheiros, ouviu a voz, mas não viu Jesus. Mas Paulo contemplou, viu Jesus. E a palavra de Deus nos fala, Saulo respondeu para Jesus dizendo: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Jesus respondeu para ele dizendo: eu sou aquele que tu me persegue. Aí Jesus falou: vai na cidade, vai na rua por nome direita, e lá você convém de fazer. E a palavra de Deus nos fala, Saulo perseguia tremendamente a igreja, mas quando ele aceitou Jesus, entregou sua vida a Jesus Cristo, ele passou a ser mais perseguido do qual que ele perseguia a igreja. E a palavra de Deus foi pregada nessa mesma passagem, no capítulo 8, versículo 3 ao 5. Ele perseguia a igreja, mas o povo, a igreja do Deus vivo, estava disperso, correndo de uma banda para o outro, anunciando Jesus, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa alma. E a Bíblia nos relata, a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. E a palavra de Deus era expandida.
Jesus era conhecida através dos seus seguidores. Hoje estou aqui. Quando alguém não vai para a igreja para cultuar o nosso Deus, não entrega sua vida a Jesus Cristo, Deus me envia. Jesus me envia. O Espírito Santo me mostra aonde que eu devo ir para levar a sua palavra ao seu coração. Quando você não vai para a igreja, para que no grande dia do Senhor, você não venha dizer: ó meu Senhor, eu não vi a tua palavra. E vai acontecer isso. E não vai ser poucas pessoas não, vai ser muitos. Aí será tarde. Aí será angustioso. Aí será problema na vida do ser humano, por motivo que não tem entregado sua vida a Jesus Cristo, por motivo de não ter fazido um compromisso, uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. E eu estou aqui trazendo essa palavra ao seu coração. Não endurece seu coração. Não faça como surdo. Não faça isso. Não faça isso. Porque Jesus te ama, Deus te ama. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Assim como Saulo era perseguia a igreja, ele passou a ser um apóstolo de Jesus. Quando Jesus apareceu para ele, foi uma mudança muito grande na vida dele. E ele pregava a palavra nas cadeias. Não importava o que ia acontecer, mas ele pregava a palavra de Deus. Depois, quando Jesus apareceu para ele, desde que Jesus venha aparecer para você, para que você não venha sofrer no grande dia do Senhor, porque no grande dia do Senhor há sofrimento, há dificuldade, a humanidade nem imagina do que está por vir. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que quando as coisas, nos últimos tempos, que as coisas acontecer aqui nesse mundo, é porque o Filho do Homem está se aproximando. Quem é esse Filho do Homem? O Filho é Jesus. O homem é o próprio Deus, nosso Pai. Ele quer te salvar. Ele quer te dar uma morada, uma moradia para você. Ele quer colocar você como um príncipe. Quer tirar você do montouro, assim como tirou a minha pessoa e muitas outras pessoas. Ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer restaurar aquilo que você tem perdido. Você tem lutado, perseverado, persistido a uma luta para alcançar um objetivo e você não tem alcançado. Você tem até desanimado e não tem alcançado esse propósito que você tem colocado no seu coração. Jesus quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer que você possa entender e compreender o projeto de Deus, as bênçãos de Deus, a promessa de Deus se realizar na sua vida. Entregue sua vida a Jesus, desde que Ele venha governar, reinar a sua vida, para que Ele possa conceder as promessas do Senhor na sua vida, que você venha aceitar o segundo propósito de Jesus na tua vida. Entregue sua vida a Ele, assim como o apóstolo Saulo entregou sua vida a Jesus, assim como eu entreguei minha vida a Jesus. Porque Jesus pode voltar para mim hoje, ou então amanhã. Mas Ele não vai voltar para mim hoje, porque tem muitas promessas para se realizar na minha vida.
Se Ele falou, se o Senhor Jesus falou que vai cumprir uma promessa na sua vida, isso Ele vai se realizar. Mas você tem que dar lugar a Ele, entregar sua vida a Ele, fazer uma nova aliança, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. Você que é casado, você homem, você mulher, é assim também. Você fez uma nova aliança um com o outro. Você homem fez uma aliança com a mulher, e você mulher fez uma aliança com o homem. E assim também, Jesus quer que nós façamos uma nova aliança com Ele, para que as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, o projeto do Senhor Jesus venha se realizar na sua vida. Que as coisas desse mundo, que as coisas de Jesus venham se realizar na sua vida. O único que pode se realizar nas nossas vidas é Jesus. O único que pode agir com clareza no possível ou impossível na vida do ser humano, só Jesus que pode fazer isso. E a palavra de Deus nos diz que Jesus foi para nos conceder a nossa salvação, para que nós podemos alcançar as promessas de Deus em nossas vidas. A promessa de Deus é que todos vão se salvar e alcançar as bênçãos de Deus, a sua salvação, alcançar, ó meu Deus, os tesouros escondidos que é nas mansões celestiais. Pai do Senhor, prazer em ver. A Bíblia nos fala que quando nós colocamos Jesus Cristo em prioridade, assim como Saulo, a Bíblia nos fala que Saulo entregou sua vida a Jesus Cristo, e ele deixou que Jesus viesse reinar em vossas vidas. Muito obrigado, jovem. Oh, pastor, prazer em rever. A palavra de Deus nos fala que o apóstolo Saulo deixou que Jesus viesse agir na vida dele. Ele me falou com a sua palavra. Ele me falou com a sua palavra. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. No sentido de dizer, eu não tenho mais sentido na minha vida, mas eu tenho sentido na vida em Cristo Jesus. Entregue sua vida a Ele. Deixe que o Senhor Jesus venha agir na sua vida. Que a palavra de Deus seja pregada, seja anunciada ao seu coração. Deixe que a semente venha germinar dentro do seu coração, que é a palavra de Deus. Quando você deixa que a palavra de Deus vem fluir dentro do seu coração, você vai ver a transformação na sua vida. Você vai ver o agir de Deus. Você vai ver o agir de Deus em vossas vidas. Entregue sua vida a Jesus Cristo, para que Ele possa agir na tua vida, suprir as suas necessidades e conceder a sua salvação em vossas vidas, porque o único que pode nos conceder a salvação é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que aquele povo, a igreja primitiva, percorria na cidade, em todas as aldeias, anunciando a Jesus Cristo. Filipe foi para Samaria, anunciando o evangelho da salvação, e a palavra era perseguida, e a palavra era corrida em todos os lugares. Não importava se era perseguida, mas ele estava levando o conhecimento de Deus ao coração dos ouvintes, e muitos aceitavam. E a palavra de Deus nos diz no dia de hoje, dá uma escassez
de conversão de alma, uma escassez grande na vida do ser humano de acreditar no Evangelho da salvação. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos acreditar no Evangelho da salvação, para que nos podemos ter Jesus na nossa vida, ter Jesus no nosso caminho, e nós andar no caminho de Jesus Cristo. E aquele que anda no caminho de Jesus, ele não é confundido, mas ele vai estar andando no caminho certo, vai estar andando ao caminho, ao rumo às mansões celestiais, a Nova Jerusalém, é o qual que nós estamos aqui anunciando Jesus Cristo para com sua vida, porque ele quer te salvar, quer te libertar, quer tirar você desse mundo, para que no grande dia do Senhor, que você não venha enfrentar a ira de Deus, a condenação, que você venha fugir da ira futura que está por vir. Meu Deus e meu Pai, não é para o mundo que vem falar, que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, eu coloco a vida das pessoas, eu coloco, meu Deus, a vida dessas pessoas que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, eu coloco nas mãos do Senhor. Meu Deus, eu peço, peleje por eles, conceda a salvação, que o Espírito Santo do Senhor venha convencer o pecador a se arrepender dos seus delitos, dos seus pecados, e venha ao conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.